Você já segurou alguma coisa tão pequena nas mãos, mas teve tanto medo de soltá-la que acabou perdendo a chance de receber algo muito maior? Às vezes a nossa vida é exatamente assim. Nós seguramos uma pequena moedinha porque é aquilo que conhecemos como bom. É um emprego que já não faz a gente feliz, uma situação que machuca a gente, um relacionamento que já não nos faz crescer, um hábito, uma rotina, até uma maneira de pensar. E a gente diz, pelo menos isso eu tenho. Mas e se aquilo que você chama de segurança estiver impedindo você de viver aquilo que Deus preparou para a sua vida? Já pensou nisso? Hoje eu quero conversar com você sobre o medo de largar o certo pelo desconhecido. E talvez no final desse vídeo você perceba que algumas portas que você tem medo de atravessar já estão abertas para você. Vou contar para você a história da moedinha. É uma história bem conhecida, mas se você ainda nunca escutou, vale a pena. Existe uma história muito simples, mas que traz uma lição poderosa. Conta-se que um garotinho deixou cair uma moedinha dentro de um vaso. Ele colocou a mão lá dentro, encontrou a moedinha e segurou com força. Mas quando tentou tirar a mão, ele não conseguiu, porque a mão fechada não conseguia passar pela abertura do vaso. Mas não conseguia sair e as pessoas tentavam ajudá-lo, não queriam que quebrasse aquele vaso e falavam para ele: solta a moeda. Eu vou te dar uma nota muito maior, mas ele não soltava, porque aquela moeda era dele, ele tinha encontrado, ele não queria perder aqueles poucos centavos. Até que em determinado momento ele percebeu que para tirar a mão daquele lugar, ele precisava abrir a mão de algo pequeno para receber algo maior. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Deus nos apresenta uma nova possibilidade, uma nova fase, uma nova direção, mas nós estamos com as mãos fechadas, segurando aquilo que nós já conhecemos. Segurando aquilo que às vezes tem o mesmo valor que um dia teve, mas que já mudou completamente. E Deus talvez esteja dizendo: filho, filha, solte. Não porque aquilo está na sua mão, aquilo seja necessariamente ruim, mas porque a sua mão precisa estar aberta para receber o que vem depois. Assim como aquele garotinho que percebeu que se ele não soltasse aquela pequena moeda, ele não poderia ter acesso a algo muito maior. Ele teve que abrir a mão, soltar a pequena moeda para poder receber algo muito melhor. Agora imagine um passarinho. Ele nasceu dentro de uma gaiola, ali ele tem água, tem alpiste, tem um lugar protegido, ele não precisa procurar comida, não precisa enfrentar tempestades, não precisa fugir dos predadores, ele está seguro, até um dia que a portinha da gaiola se abre. E sabe o que pode acontecer? Ele pode ficar parado, a porta está aberta, a liberdade está ali, mas ele olha para fora e pensa: e se eu sair e não encontrar comida? E se chover? E se aparecer um predador? E se eu não souber voar longe? E se eu me arrepender? Então ele olha para dentro da gaiola. Ali tem água, tem comida, tem segurança e pensa: talvez seja melhor ficar. Você percebe a contradição? A porta está aberta, mas o medo mantém o passarinho preso. A gente acaba aceitando migalhas, aceitando aquele pouquinho, com certeza, com medo de buscar algo novo. E talvez existam pessoas vivendo exatamente assim. A porta da gaiola está aberta, mas elas continuam lá dentro, porque o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. O problema é que nós confundimos muitas vezes segurança com estagnação. A gente pensa: se eu sair daqui, posso perder tudo. Mas esquecemos de perguntar: e o que eu posso ganhar? É claro que existe risco. Quando você sai da gaiola, não existe garantia de que tudo será fácil.
Quando você começa algo novo, não existe garantia de sucesso. Quando você muda de direção, pode encontrar dificuldades. Pode haver tempestades, pode haver obstáculos. Pode haver pessoas que não vão acreditar em você. Pode haver momentos em que você vai pensar: por que eu fui sair daquilo que eu conhecia, de algo seguro? Mas existe uma coisa que você nunca vai descobrir enquanto permanecer preso: o tamanho do céu que existe do lado de fora. Você pode passar a vida inteira imaginando como seria voar, ou poder abrir as asas. E isso não significa agir de maneira irresponsável, não significa abandonar tudo impulsivamente, não significa jogar fora aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Significa ter discernimento para perceber quando aquilo que um dia foi proteção começou a se transformar em prisão. A Bíblia está cheia de pessoas que precisaram sair do conhecido para caminhar pela fé. Abraão precisou sair da sua terra, deixar sua parentela. Moisés precisou enfrentar o desconhecido. Pedro precisou sair do barco. E talvez você esteja vivendo um momento em que Deus está chamando você para dar um passo. Talvez você não seja uma pessoa que esteja assim se sentindo preparada para dar um passo enorme. E não estamos falando de passo enorme. Talvez seja simplesmente começar. Fazer aquela ligação, retomar aquele projeto, aprender algo novo, deixar para trás uma maneira antiga de pensar, perdoar algo que está precisando ser resolvido, recomeçar, parar de acreditar que você não é capaz. Porque assim, fé não significa ter todas as respostas antes de caminhar. Fé é caminhar mesmo quando você ainda não consegue enxergar todo o caminho. E existe uma diferença muito grande. Eu sei exatamente o que vai acontecer e eu não sei o que vai acontecer, mas sei em quem estou confiando. Essa segunda frase é fé. Talvez você esteja segurando uma pequena moeda. Talvez esteja dentro de uma gaiola com a porta aberta. E talvez Deus esteja dizendo: você não precisa saber tudo o que existe lá fora. Apenas confie em mim o suficiente para dar o próximo passo. Existe um mundo que você ainda não conhece. Existem pessoas que você ainda não encontrou. Existem oportunidades que você ainda não imaginou. Existem versões de você que ainda não nasceram. E talvez exista um verdadeiro oceano azul esperando por você. Mas você nunca vai descobrir a imensidão dele se continuar olhando apenas para a segurança do pequeno aquário onde você sempre viveu. Então, eu quero deixar uma pergunta para você hoje. O que você está segurando com tanta força que está impedindo a sua mão de receber algo novo? E uma outra. Qual é a gaiola que você tem medo de deixar? Não tenha pressa. Ore. Peça direção a Deus. Busque sabedoria. Planeje. Mas não permita que o medo decida o destino da sua vida. Porque muitas vezes, para viver o novo, precisamos ter coragem de soltar o velho. Para receber, precisamos abrir as mãos. São escolhas. Para eu ter uma coisa, eu preciso desistir de outra. E para descobrir o tamanho das nossas asas, precisamos finalmente sair da gaiola. Talvez o que esteja do outro lado da porta não seja o fim da sua segurança, mas talvez seja o começo da sua liberdade. Já pensou nisso? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu vou abrir as minhas asas. E se você conhece alguém que está vivendo preso pelo medo de recomeçar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa.
Aqui nós vamos continuar caminhando juntos, aprendendo a vencer nossos medos, fortalecer nossa fé e descobrir tudo aquilo que Deus ainda pode fazer através de nós. Até o próximo vídeo.